Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Coração Rubro-Negro. Galera, e hoje eu vou trazer a galera da ESPN Esportes Brasil falando aí sobre como era, né, os bastidores aí, o dia a dia do Vitor Pereira, o relacionamento dele com os jogadores do Corinthians, né? Dá pra gente ter uma noção de como ele vai ser no Flamengo também, né? A gente espera que ele consiga evoluir nessa gestão de relacionamento, que seja um bom dia a dia com o Flamengo, né? Que ele tenha um bom relacionamento com os jogadores e que assim ele possa implementar o trabalho dele numa boa. Galera, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, galera. Estamos chegando aí a quase 2.000 inscritos. Agradecer a Deus e a você que nos prestigia com a sua audiência, com o seu like, com a sua inscrição, tá bom? Então, você nos dá esse gás aí para que a gente continue trazendo aqui as notícias do Mengão para você, tá bom? Então, vamos ver o vídeo da ESPN Brasil. Esse tipo de comportamento... Eu vou te perguntar porque você já falou comigo algumas vezes. Pô, a gente se conhece tem fazer 10 anos. A gente já conversou algumas vezes sobre bastidores e sobre como é que é a relação. Sim. Que tem uma relação de respeito, mas quando o cara bate nas tuas costas, o treinador fala uma coisa, aí dali muda, desanda na hora porque os outros vão se doer por você também. O que dá a entender, não só pelo... o que dá a entender pelas palavras era o seguinte, que ele falava uma coisa dentro do vestiário, chegava na entrevista e falava outra. O que é isso? Duas caras. São duas caras. Nesse jogo com o Atlético Goianiense aí que o Plihal falou, e o Plihal não, né, o Plihal dentro da sua ética, né, não quis dizer, talvez não quis perguntar, mas queriam conversar com ele, mas não conversar numa boa. Conversar para chegar contra a parede. Em vias de fato, porque os caras ficaram muito pé da vida, muito pé da vida. Porque ele expôs os jogadores de uma forma como você, isentando tudo aquilo que ele fazia, né, o que ele fez, e o resultado era por causa dos jogadores, como o próprio Fagner falou aí. Era a situação bem pesada, porque tiveram que segurar os jogadores ali. Entendeu? O dia a dia era ruim, o dia a dia era... Ele chegava, na maioria das vezes... Informação sua com fonte. Sim. Para deixar claro, você não está achando nada. Não estou achando nada. Na maioria das vezes ele chegava... falava que dava o treino, era isso, pronto e acabou. É um pouco o lado europeu. Tá. O europeu é assim, ele chega, dá o treino e vai embora. Ele não fica muito de conversinha com os jogadores, não fica, eles são assim. Né? Aqui você tem que se adaptar a determinadas coisas. Né? Eu vou usar das palavras que eu guardei para mim no primeiro dia que eu estava na Alemanha. O Reinhard Kalmund, que foi o manager, falou para mim, olha, não viva na Alemanha como um brasileiro. Viva na Alemanha como um alemão. Porque você vai ter dificuldade se você quiser viver como um brasileiro aqui. Depois de 3 meses você vai embora. Então essa dificuldade, ele não ter se adaptado ao dia a dia, de conversar com os jogadores, de tentar ser um pouco mais brasileiro nesse aspecto. Não tinha diálogo, ninguém sabia quem ia jogar, ele chegava antes do jogo lá no estádio, falava, vai jogar assim, e pronto. E colocava os caras para jogar. Essas foram as informações que eu obtive, né, ao longo do ano, e que o ambiente era ruim, era péssimo, justamente porque o Fagner falava uma coisa e depois falava outra. O Fagner, eu não tenho certeza, mas talvez as tuas fontes digam, um jogador que teria ficado mais perto de ir para as vias de fato com o Vitor Pereira foi o Fagner, me falaram, né? E o Fagner teve um momento de ser meio escanteado ali e tal, e eu não ouvi o Bola da Vez, né? Não sei se ele vai... Possivelmente deve ter falado mais sobre isso. Sábado, 11h30, não perca. Sábado, 11h30? Não vai estar no Estado. Bubu, eu vou falar aqui... Você sabe como o Renato Augusto joga. Você não sabe como o Renato Augusto joga? Sim. Eu sei. Todo mundo aqui sabe. Os caras da China sabiam. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o porquê, os problemas que ele tem físico em relação ao joelho, aquelas coisas todas. Todos nós sabemos. O Vitor Pereira demorou quase 8 meses para entender que ele era um camisa 10. E ele só entendeu porque o Renato Augusto foi conversar com ele. Porque não existia esse diálogo. Não existia esse diálogo. Se eu estou chegando num clube, o que eu vou fazer? O que o Fernando Lázaro fez de tão diferente assim? Por que o Rony está jogando bem? Por que o Renato Augusto continua jogando bem, o Roger Guedes? Aí não é a questão de ser só apenas taticamente. Você tem que ter um entendimento tático e você tem que saber o material humano que você tem nas mãos, como lidar. Aí é gestão de grupo,
que hoje em dia no futebol é muito mais importante em determinados momentos do que você saber taticamente. Se você não tiver os jogadores na mão, muitas vezes o cara não vai entender não vai o que você... E não vai entregar o que você não precisa. Não vai entregar e não vai entender o que você está falando. Exato. Entendeu? Então ele teve esse problema. Zé, só uma coisa que eu acho que é mais importante no futebol brasileiro. Sim. É uma dificuldade que as técnicos estrangeiros têm aqui. Porque aqui jogador... Quando não quer, não rende, derruba treinador. Mas aí o jogador brasileiro vai para fora e é obrigado a se adaptar lá. Aí o jogador brasileiro é obrigado a se adaptar lá. Porque não é fácil. Não pensa que é fácil, não. Aqui a gente. Não é fácil, mas aqui, assim, eu acho que um jogador vai na Europa. Aqui, o estrangeiro tem uma mamata que o jogador brasileiro lá fora não tem. Concordo. Aqui se trata muito, mas muito melhor o estrangeiro. No futebol. Se trata muito melhor. Não tem nem... Eu vi determinadas coisas que, se eu contar aqui, é coisa de sair na porrada e vir embora. Entendeu? É duro. Porque lá, você como estrangeiro, você está tomando o lugar de um profissional deles lá. Lá, se você é contratado, você tem que mostrar a diferença. Se você não mostrar a diferença, é linha de produção, está fora. Lá é assim. Não é igual que, não, vamos dar paciência, vamos ter tranquilidade, não fica tranquilo estrangeiro. Tá. Não tem essa não, Bubu. Não tem essa não. Adapta. Não tem essa não, tem que se adaptar rápido. Se não se adaptou, beleza. Bora. Entendeu? Linha de produção, contrata outro, porque é resultado. Agora não me parece que é mimimi, antes do programa, não é. Antes do programa, eu estava conversando com um amigo meu, foi mandado embora. Tá lá, foi mandado embora. Tá na Itália, foi mandado embora. Então, assim, não tem essa. Que a gente tem um costume de achar que tudo que tem lá é ótimo, excelente, a gente não sabe do dia a dia. É só uma análise de uma diferença. Eu acho que aqui no Brasil, um jogador, ele é mais, digamos assim, se sente mais à vontade para derrubar um treinador, para fazer um corpo mole. Eu acho que lá a impressão que dá é que tem mais profissionalismo, mais cobrança, como você falou. Você acha que só lá muda não o tem? idioma, o comportamento é o mesmo. Pô, eu vi jogador ligar pro presidente e mandar embora. No dia seguinte o cara tava sendo mandado embora. E, Zé, só uma coisa que eu vi grupinho de 4, 5. Eu vi jogador, e aí quase tomou uns tapinha do Aldair no vestiário. O jogador fazia panelinha com o treinador para entregar o que estava acontecendo no vestiário. A gente precisa parar um pouco de achar que lá não acontece. Não, lá é pior. E só uma coisa que eu quero completar. Até a trairagem lá é mais profissional. Fala, Edu, fala. E é internacional. E o detalhe é que só muda isso. Inglês, é italiano. Só muda o idioma. O traíra é traíra sempre. O Corinthians sempre tá de olho, ele quer leva e traz e só muda o idioma. O traíra, como é que se fala em inglês? Traíra. Eu não sei, mas é bom evitar. Tipo X9, assim? Danger, é o perigo. É o perigo. É tipo um X9, assim? X9. É o velho corujito, ele tá de olho, mas ele fala, ele vai, ele é diferente. Sobre o Vitor Pereira, por que eu falei tanto? Aí o Flamengo decidiu, nessa reunião, com o número de informações que você tem no futebol hoje, falar, porque, ô Zé, e o Rodrigo Bueno, o William, você que tá em casa. Quando a gente vai contratar alguém, você vai lá e, isso em qualquer lugar. Como é que é o rapaz aí? Pô, você trabalhou com ele já? Como é que ele é? Mau caráter. Aí o Flamengo foi lá e falou, preciso trazer um cara que seja bom de grupo. Vitor Pereira é bom, né? Um cara... Então, sabe o que eu acho? No caso do Corinthians, por isso que eu falo que a escolha foi errada do Flamengo pro Vitor Pereira. Mas a gente já falou do Flamengo. Sobre o caso do Corinthians, e aí eu vou te responder, Bubu, a questão de, será que um cara não queria mimimi? Quando você tem 8, 10 falando a mesma coisa, aí é difícil. Porque um cara, ninguém vai agradar todo mundo. Um, dois vão reclamar. Pessoal, né? Agora, 10 falando, pô, você via no Corinthians lá, toda entrevista tinha uma cutucadinha do Roger Guedes, com razão, porque também tinha muita mudança, ele botou do lado oposto. Em off. O em off também, então, mas eu acho assim... O William que saiu, hein? Hã? Será que não tinha também? O William, que saiu. William, vou responder essa pergunta que está no TP aí. Relação de VP com ex-jogadores pode afetar o trabalho no Fla? Cara, se fala. Outra coisa, você sempre me falou, William, o cara faz aqui, lá na China estão sabendo. Mas ele nem precisa, os jogadores nem precisam ligar um para o outro. Agora é o WhatsApp, já mandou. Não, nem tem WhatsApp, é só ver o que aconteceu na transição de Flamengo e Corinthians. É só olhar isso. É só olhar isso. Pô, peraí, o que ele fez no Flamengo, no Corinthians? Falou que a SOG, depois, 10 dias depois, ele estava lá. O que pode acontecer, hein? Mas desde que você... os caras já sabem, os jogadores já sabem com quem eles estão lidando. Já sabem. Né? Agora, a relação pode afetar? A vitória mascara muita coisa. Se o Flamengo ganhar, mascara as coisas. Sim.
né? E nós estamos falando. Dorival Júnior saiu, as palavras do Braz quais foram? Fora do ponto, ou seja... Fora da curva. A vitória, eles estavam ganhando, quer dizer, estavam ganhando, estava tudo certo, tiveram dificuldades nas finais, mas eles já haviam, né, visto que tinha problemas. Só que eles não mandaram embora. Por que eles não mandaram embora? Porque estava ganhando. É a mesma coisa. Se não ganhar, aí pode ter problemas. Porque vamos ver qual será a reação do Vitor Pereira nas entrevistas. Será que ele vai vir a público e vai falar que o time do Flamengo já está saciado? Será que ele vai falar dos jogadores do Flamengo como ele falou do Corinthians? Eu acho que ele não vai falar. Não deve. Ele já sabe. A primeira que ele é sincerão, né? Ele é sincerão. Isso é sincericídio, né? Só que assim, se o Liverpool me chamar, eu vou agora. Ele meteu essa. O Flamengo não é um time forte fisicamente. Tem outra coisa que ele respondeu para um... que eu estou lembrando aqui, que ele respondeu para um repórter. Não sei se saiu alguma coisa, não sei. Ele falou, meu amigo, vê quanto dinheiro eu tenho lá no banco. Ele manda essa. Você lembra disso? Né? Ele foi pro Marco Belo. Marco Belo. Vê quanto dinheiro eu tenho lá no banco e tal. Meu amigo, não é fácil. Não foi pro Marco Belo. Não, Marco Belo foi a resposta lá com relação a quem esposa. manda na sua casa. Né? Essa aí também, o próprio Marco Belo reconheceu que passou ali do ponto. Né? Mas tem várias outras situações ali com o VP que ele mostra essa... E para ele não é arrogância, depois ele vem, enfim. Daí, galera, esse foi o vídeo da galera da ESPN Brasil aí falando sobre o dia a dia do Vitor Pereira com os jogadores do Corinthians, né, galera? Então, eles falaram aí que é péssimo, né, mano? Chegaram até a segurar jogadores aí para não sair nas vias de fato com o Vitor Pereira, né? Espero que ele possa mudar, tenha uma boa gestão de grupo no Flamengo, né? Você busque aí evoluir nessa gestão de grupo para que assim ele possa desenvolver seu trabalho bem no Flamengo, né? Então, galera, para você que assistiu o vídeo até aqui, quero te convidar a se inscrever no canal, galera. Se inscreva aí, tá bom? Me ajude aí a chegar a 2.000 inscritos, galera. Muito obrigado aí pelas inscrições, pelos likes, tá certo? E também quero pedir a você que ligue o sininho da notificação, né? Ative aí o sininho da notificação, porque assim você vai ser sempre avisado quando nós lançarmos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Coração Rubro Negro.